E comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia, quinta-feira, 24 de outubro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Rádio é Melodia 87,9 FM. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos juntos em mais uma quinta-feira. E na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, mesa debatedora aqui, pastor Orlando, meus nobres e ilustres irmãos. É um prazer aqui. Quero mandar um abraço para minha esposa e para minha comunidade, né? Pastor Jorge Macedo, beijo, te amo. E a minha turma lá da minha igreja. Muito bem. Recebendo aqui também o nosso querido pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Melodia. Nosso abraço a Luiz da Geladeira. Um abraço, São Luís, que acompanha o programa e o Debate Melodia, e a todos que nos ouvem através desse nosso imenso Brasil. Recebo também o pastor Orlando Filho. Pastor Orlando, ele chega e coloca essas duas máquinas na mesa aqui. A gente fica até com medo. Eu fico inibido, rapaz. É três cérebros. É um ali, outro lá nele e outro aqui. Até esconder o meu aqui. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Valverde, pastor Jailson. Você? Exatamente. Satisfação conhecer, ouvintes da Melodia. É um prazer estar sempre aqui às quintas-feiras, né? E a todos os ouvintes aí da Melodia que acompanharão esse importante debate desta manhã. Muito bem, vamos iniciar o nosso debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Jailson que apresente este momento ao Senhor. Querido Deus e Pai, na pessoa gloriosa, sublime, imortal e eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos novamente, para que através da nossa instrumentalidade humana possamos levar aqueles que acompanham a Rádio Melodia, em especial o debate, para que possamos levar luz, elucidar a Tua palavra e levar o que é de melhor daquilo que é do Teu Evangelho, das verdades absolutas que é o Senhor, para aqueles que nos ouvem. Que sejamos uma bênção, que sejamos abençoados também, seja com a nossa gente que nos ouve, abençoa cada um que está nos ouvindo e nos acompanhando, dando saúde mental, psíquica, espiritual, saúde física, e que possamos ter um debate equilibrado e abençoado e aprovado por Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pesquisa do dia. A pesquisa do dia hoje, estamos perguntando assim no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. A pergunta é: a superstição ainda é uma realidade na igreja evangélica? Sim ou não, pastor Val? Mais do que nunca, sim. Amém, depois de tantos anos, falando meu tanto, Deus. pregando tanto. Aí é que aumenta. É. Pastor Jailson, sim ou não? Eu tenho que dizer que infelizmente, né? É. Ainda ocorre. Muito bem. E pastor Orlando, é sim ou é não? Sim, É. sim. Você pode também dar o seu voto acessando o nosso site, tá bom? Debate Melodia. Vamos ao caso comum, aspas. Conheço vários crentes que acreditam que tudo o que acontece em suas vidas é culpa do diabo. Eles afirmam que sonhar com cobra é porque o diabo vai usar alguém para lhe dar uma rasteira. Sei de alguns nem aceitam presentes de não crentes para que a maldição não entre em suas casas. Fecha aspas. Quais os indicativos de que podemos estar nos tornando cristãos supersticiosos? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia.
uma explicação simples. A superstição é um tipo de crença que não tem base, ela não é firmada em bases de conhecimento, de fé ou de doutrina. A pessoa acredita porque acredita, enfim. Mas, pastor Val, e aí? Quais os indicativos de que podemos estar nos tornando aí cristãos supersticiosos? Bem, os indicativos que nós podemos estar nos tornando cristãos supersticiosos, eles são vários, né? O primeiro é a forma rotineira e bitolada, padronizada, de como nos comportamos, às vezes até no ambiente da igreja, sabe? Tem gente que chega na igreja e senta em determinada cadeira, em determinado lugar. Se ele mudar de lugar por alguma coisa, ele acha que o Espírito Santo de Deus não está com ele, o culto não foi bom, eu não sei porquê, mas eu não me agradei disso. Outros, se não ouvirem determinadas músicas no louvor, aí, olha, não cantou, não, porque não estava inspirado, aquele louvor não estava inspirado por Deus, porque tal música assim não foi tocada. Outros, olha, não tinha bateria na igreja, tem alguma coisa errada, a igreja estava morta. Então, quando a gente começa a conceituar atitudes e ações local e etc., dentro da igreja, nós já estamos nos tornando supersticiosos, né? Tem pessoas que têm a mania de todas as vezes que chegam na igreja fazer determinadas ações, né? E até o gabinete pastor, a paz do Senhor, não sei. Várias formas sutis de superstição existe na igreja moderna hoje. Por quê? Por um motivo muito simples. O povo está perecendo por falta de conhecimento, né? A gente tem que examinar as escrituras, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que entender. Qualquer coisa que tira você do foco do Espírito Santo de Deus e daquilo que foi determinado por Cristo, você vai tornar um crente que vai ficar supersticioso de alguma forma. Olha, não, mas porque Abraão e porque Moisés e etc., se eu não falar Deus proverá, Deus não vai prover na minha vida, já está sendo supersticioso, né? O nosso coração, ele tem que estar voltado 100% para Cristo, né? A nossa mente é para Cristo. Se nós entregamos nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, nós temos que deixar tudo que é humano de lado. Olha, tem pessoas que, se o pastor não tiver com a barba bem feita e com gravata, não pode entrar na igreja, né? E aí, não, esse homem não é de Deus, porque na minha igreja esse homem aí tem algum problema. Outros cria estereótipos, várias coisas. Isso nos afasta de Deus, gente. Porque a superstição é exatamente isso. É alguma coisa que vai substituir a fé que você tem em Deus. Uma pessoa supersticiosa, ela tem fé naquilo que ela acha, imagina, e que criou uma imaginação fértil sobre alguma coisa e quer materializar aquilo em detrimento do que Jesus Cristo faz e do que ele é capaz de fazer. Portanto, vamos procurar ler mais a Bíblia, vamos procurar buscar mais a centralidade, botar Cristo no centro de todas as coisas e vamos esquecer de doutrinas humanas, relativismo religioso, sabe? Probleminhas com cicrano. Olha, todo mundo tinha que estar no louvor de roupa azul com calça preta. Aquele irmão não está tocando bem porque está de roupa branca com calça vermelha. Gente, vamos parar com isso, porque Deus conhece o som do nosso coração. E o seu coração tem que estar pegado àquilo que é de Deus. E não aquilo que o mundo parece, imagina, ou que o inimigo traz para a sua vida, te tirando você desse verdadeiro foco. Muito bem. 11h18. E aí, pastor Jailson, tem visto a superstição no meio da igreja? As superstições, elas se originam ou começam a dar início a partir das crenças erradas, né? Quando se crê de forma equivocada, então se dá início a esse tipo de superstição, né? Que é uma crença, né? Então, infelizmente, a perda de foco da igreja atual, embora isso sempre houve, mas antigamente isso era mais comum nos meios pagãos, né?
Por exemplo, Paulo, quando chegou em Atenas, no capítulo 17 de Atos, do versículo 22 ao 31, ele disse, eu vejo que sois um tanto supersticiosos, porque passando pelos vossos templos encontrei escrito onde se encontra ao Deus desconhecido, né? Estava escrito assim, ao Deus desconhecido. E ele disse, aquele que honrais não conhecendo é o Deus que eu vos anuncio. Mas é a forma sábia de Paulo, então, lidar com os gregos. Mas, como o pastor Val falou, nós vivemos dias atuais em que a igreja está se enchendo de modismo, né? Crenças errôneas. Essas coisas a gente via antigamente, lá no mundo, volto a repetir, de pessoas que não tinham conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, né? O verdadeiro Evangelho de Cristo. Aí, lembra que tinha as crenças, olha, não pode comer manga com leite, que é veneno, não pode abacaxi com leite, que é veneno, não pode lavar o cabelo no período da menstrual. Então, eram crenças que as pessoas, superstições que as pessoas tinham, né? E que ao longo dos anos foram caindo esse tipo de crendices, a partir de que a luz chega, o conhecimento, constata-se de que não passava de superstições. Só que a igreja, ao contrário, ela começou a adotar esse tipo de comportamento. Afinal de contas, nós vivemos o quê? Um evangelho voltado para atrair as pessoas a esse tipo de prática, para desfocá-la, o que a igreja no passado fez, que tirou a Bíblia da mão das pessoas para que cresce apenas no que ela falasse, na era das trevas, quando a Bíblia ficou acorrentada circunstancialmente pelos donos, os que se achavam os donos da verdade, para que as pessoas apenas ouvissem a eles o que eles tinham, que era considerado como a verdade absoluta, como na verdade nunca foi. Então, o que acontece? É preocupante o momento que nós estamos vivendo, porque as pessoas, elas estão tirando o foco do real, né? Daquilo que é a verdade absoluta, como se tem a oração, que é Deus, Ele é a única verdade absoluta. As outras verdades, elas podem ser relativas, mas então, aí nós passamos a crer no que a igreja falou, ao invés do que a Bíblia diz, do que Deus diz através da sua palavra. É preciso que nós nos libertemos dessas crenças erradas e dessas superstições, para que nós entremos no estado de lucidez e saiamos do ilusionismo. É preciso que haja luz nas nossas consciências espirituais. Isso mesmo. Muito bem, deixa eu ouvir a opinião do pastor Orlando Filho. E aí, pastor Orlando, como admitir ou como entender a superstição no meio da igreja evangélica? É difícil de entender, né? Principalmente quando a gente compreende que a nossa bússola, né? A nossa diretriz deve ser a palavra de Deus, e tão somente ela. Porque passar disso, a gente não deve ter como luzeiro nosso, como realmente ponto de partida, de chegada, enfim, como instrução para a nossa vivência. Mas a gente está falando, admitindo que há uma superstição dentro da igreja evangélica, a gente está falando de algo proposital ou da ignorância? Pastor Gilaelson, eu acredito que tem uns dois pontos aí. Existe algo proposital, sim, para que se mantenha talvez um sistema religioso e pessoas próximas ali daquele sistema, e a ingenuidade também pela superficialidade da prática da palavra, do entendimento bíblico, do ensino bíblico. E volto a dizer que tem sido até uma fala minha talvez redundante nos últimos debates. A Igreja do Senhor, sobretudo no Brasil, a gente pode afirmar isso aqui, ela está, no que se refere ao entendimento bíblico, na UTI já há alguns anos, principalmente pela falta da escola bíblica dominical. E ali a gente tem diversas situações que têm sido introduzidas dentro da igreja por essa rasura, por essa superficialidade de cristãos que entram na igreja, fazem ali um curso bíblico de 2, 3 meses, um negócio rasinho para se batizar
e acham que já tem um entendimento bíblico e ficam frequentes somente a cultos noturnos ou outros cultos mais que tenhamos, mas que não são o necessário para ter esse entendimento bíblico. Então, as duas formas a gente tem tido dentro da igreja. Tanto a ingenuidade por parte realmente daqueles que não procuram interpretar a Bíblia, quanto o proposital. E aí eu digo mais, existe ainda uma similaridade muito grande da superstição com o misticismo dentro da igreja, que são práticas pagãs, como o pastor Jailson afirmou aqui com muita propriedade, né, pastor Val? Então são práticas pagãs que o apóstolo Paulo falou, que no Antigo Testamento a gente lê no livro de Deuteronômio falando sobre o que é abominável aos olhos do Senhor, que são essas práticas pagãs, e às vezes entra de uma forma subliminar, de uma forma sutil, e é aquela ideia de que o errado acaba se tornando certo, né? São provérbios, misticismo, a superstição, crendices, algo empírico que a gente aprende como forma dos nossos avós, antepassados, e vai colocando dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, vai até criando-se versículos, quando você vai ver, não existe isso na Bíblia, não. Não existe isso na Bíblia, né? Então, a gente tem que ser como os bereanos. Temos que consultar a palavra de Deus, temos que estudar a palavra de Deus e ensinar a igreja do Senhor a consultar em tudo. Em tudo, em todos os momentos nós precisamos ter esse aprofundamento e essa curiosidade realmente de estarmos fazendo a verdadeira hermenêutica para que a sanidade bíblica e cristã seja proliferada e não uma insanidade que às vezes acaba trazendo realmente doença às pessoas e não a verdadeira vida cristã que o Senhor quer que nós tenhamos. Bom, pastor Val, a gente está falando de situações que acontecem de forma esporádicas dentro da igreja em relação à superstição, ou a gente pode afirmar que a igreja evangélica é uma igreja supersticiosa? Porque a gente já viu e tem visto a igreja evangélica com muitas práticas que, de fato, não encontram apoio na Bíblia. A gente já vê a igreja distribuir sal, ungido, arruda, vários objetos, rosas, lenços e tantos objetos. E feijão a R$100. Enfim, seria demais dizer que a igreja evangélica está supersticiosa? Olha, a igreja evangélica está. Agora, de uma forma geral, para toda regra há exceções. Né? Ainda há aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Com certeza, então ainda tem a igreja saudável. Tem sim. É minoria, são pouquíssimos, quase não aparece, quase não tem visibilidade. O que chama a atenção é que todas as igrejas que praticam algum tipo de superstição, ou seja, essa igreja só é a igreja de Deus se tiver a foto do líder da igreja na porta com o nome dele aqui, todas elas têm que ser iguais, igual algumas igrejas. É o narcisismo. O neopentecostalismo narcisista dentro das lideranças. As igrejas neopentecostais, elas têm essas práticas de colocarem sempre indulgências e sempre coisas, e sempre símbolos e sempre coisas, e são supersticiosos. Se você não orar com um copo de água em cima da televisão, tua oração não é ouvida, não é? Se você não pegar o lenço de fulano, o óleo que veio de Israel, então são superstições. Ainda existem. Foi batizado no rio, não é válido. Então tem a igreja evangélica de uma forma geral, a gente pode considerar, se dentro da regra, que ela é supersticiosa, ela é mística, ela literalmente está 100% afastado do propósito único de Cristo Jesus. Agora, tem as exceções de pessoas ainda que buscam através da palavra e elas são mal vistas por essas igrejas. Pessoas que, como o pastor Orlando falou aqui, da Escola Bíblica Dominical, e as Escolas Bíblica Dominical parece que passou a ser um fardo, um peso dentro das igrejas, quando na verdade devia ser a base do culto, seria a escola bíblica, estudo bíblico da palavra, os trabalhos relacionados ao conhecimento das Escrituras, porque não existe igreja saudável em Cristo Jesus se ela não buscar
o conhecimento da palavra de Deus. Não adianta, você não pode fazer um culto com várias coisas, várias oportunidades, vários isso, vários aquilo, com vários missionários na frente da obra, dando oportunidade, com aquelas cadeiras enormes, bonitas lá na frente, com aqueles homens tudo parecendo pá de jarro colorido lá, enfeitando. Não adianta, se a igreja não tiver 100% palavra de Deus. A pregação do evangelho, da palavra de salvação real em Cristo Jesus, ela tem que ser o centro da igreja e não pode ser 3 horas de louvor, 4 horas de testemunho, 5 horas não sei o quê e 20 minutos, 10 minutos para a palavra. Então vocês estão problema. Se tiver assim, é mística, está com problema, está levando, realmente não tem sentido. Mas existe aquelas igrejas que a pessoa vai para lá, senta e busca em Deus o conhecimento da palavra. Uma das coisas que mais me alegra na minha igreja, apesar do número ser bem pouco, é que todas as vezes que um irmão levanta para falar alguma coisa, irmão Olavo, irmã Jane, irmão João, pastor George, quando se levanta para falar alguma coisa, vem um conhecimento, vem junto com a espiritualidade, que isso nos enche. Muitas vezes a gente sai da escola bíblica dominical querendo ficar, de tamanho é o conhecimento dos irmãos e como isso é compartilhado e como a gente se sente ali realmente como igreja do Senhor. A igreja do Senhor hoje, ela tem que estar baseada no verbo que se fez carne. Quem é esse verbo? Jesus Cristo. É a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Se não tiver isso, e tiver qualquer outra coisa que não seja isso, é anátema, fuja, porque não vai te levar a nada. Muito bem, são 11 horas e 30 minutos, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, que está falando sobre superstição, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Debate Melodia. Com criança não se brinca. O abuso sexual infanto-juvenil é crime e prevê até 15 anos de prisão. Denuncie. Disque 100. Procure o Conselho Tutelar de sua cidade ou faça a denúncia pelo site www.mpal.mp.br. Sua denúncia pode ser anônima. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Galinha leve congelada ao quilo, R$4,99. Leite em pó bom gosto, 200 gramas. Integral, R$5,99. Macarrão espagueto com 400 gramas, R$1,69. Flocão de milho maratá, 500 gramas, R$1,39. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 29 de outubro. Economarte. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Arroz parborizado Emoções 1 kg 5,89. Detergente líquido TU 500 ml 1,59. Assim bovino a vácuo quilo 21,90. Ofertas válidas até 27 de outubro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso.
Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, eu questionei aqui, pastor Jailson, se a igreja evangélica é uma igreja supersticiosa, porque, assim, muitas coisas ainda acontecem em nosso meio que é difícil até você negar uma afirmação dessa. Por exemplo, muitos ainda continuam acreditando que a oração do pastor ela tem mais poder do que a oração de um membro da igreja. Muita gente ainda acredita que o pão, o símbolo do pão e do suco de uva na ceia, ali é literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que quando a sobra da ceia tem que enterrar ou tem que jogar no rio, né? O sangue de Jesus tem poder, virou um mantra gospel, né? As pessoas, qualquer coisa diz o sangue de Jesus tem poder, e aquilo ali vai virando um mantra. A igreja ainda continua acreditando que o falar em línguas é um sinal de espiritualidade no culto, que se não houver o falar em línguas, então o culto não é espiritual. As pessoas continuam acreditando em várias coisas, né? E aí, quando você olha esse cenário e você fala assim, peraí, quer dizer, a igreja evangélica não é supersticiosa? Inclusive, voltando a esses pontos que você mencionou, os elementos pão e vinho, ou suco, como usam, são simbólicos. A doutrina da transubstanciação, ela começou com a Igreja Católica. E depois algumas igrejas evangélicas entraram por esse mesmo caminho. Se tornar literal o pão e o vinho. Isso não é verdade. É claro que nós temos que usar esses elementos com muito respeito, como de fato está escrito, levar a sério o que muitos também não estão fazendo, que é outro lado. Agora, levar isso sistematicamente para dizer que isso é o próprio sangue de Jesus que você está bebendo, o próprio corpo, a carne, isso é um absurdo. É uma falta de lucidez na consciência dos líderes e também de quem está fazendo. Agora, o ministro em si, ele tem que ser, numa linguagem figurada, a boia da caixa d'água. O pastor em si, ele tem que ser o exemplo do rebanho. Ele tem que ser esse homem que, de fato, passa confiança e passa para as pessoas o melhor de Deus. Agora, ele não se torna um mito. Ele não se torna um ídolo, que é o que muitos estão fazendo. Entendeu? Grandes ídolos, grandes homens. O William Marion Branham, que inclusive teve um ministério extraordinário e acabaram idolatrando ele também, foi americano, um homem simples, humilde, nunca buscou glória para si, ele sempre apontou as pessoas a Cristo. Ele dizia, dificilmente Deus usa um homem e ele permanece humilde. É uma raridade. O ego do ser humano é uma monstruosidade. Nós não podemos subir num tamborete, nós já achamos que estamos num arranha-céu de 10 andares. Então o ego infla, as pessoas se tornam egoístas, egocêntricas, a humildade as abandonam, e aí nós somos cercados de bajuladores, que você pode observar tanto no cenário político, no cenário do futebol, no cenário religioso, as coisas são parecidíssimas. Aí um bando de bajuladores baratos, que endeusa essa pessoa, estraga ela, porque quem estraga os grandes líderes é o próprio povo. Você pode observar. A torcida, os fanáticos, os fãs estragam seus ídolos no mundo da música, se é que nós vamos chamar de música o que tem aí fora. Não é verdade? Infelizmente, até a música evangélica virou um lixo. Vocês me desculpem a minha franqueza, que é levada às devidas proporções, respeitando, né, as exceções que existem. Mas só porque fala de Jesus, você não sabe se é rap, é jazz, é forró, e assim por aí vai. Nós perdemos a nossa identidade. Então, o que acontece? Aí nós vamos levando sistematicamente por esses lados. Agora, engraçado, eu estava lembrando dos anos 70, ou lá 60, eu creio, 70 mais ou menos, as superstições era tão interessante.
era tão óbvia que o compositor e cantor Fernando Mendes, ele dizia assim, ó, não adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem melhor do que na noite passada, porque toda sorte tem quem acredita nela. Ele fala, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. No final, no refrão, ele diz, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Quer dizer, as pessoas parece que tinham muito mais lucidez, com menos conhecimento que nós temos hoje do que agora, em que todo mundo sabe tudo, né? Hoje nós estamos vivendo numa geração que todos sabem tudo e não sabem bolufas de nada, entendeu? Uma geração robótica, entendeu? Que estão sendo levada pelo que aparece nas telas dos seus computadores ou celulares, notebook e por aí vai. Então as pessoas sem rumo, sem identidade própria, e com isso nós temos um caos instalado. É muito preocupante a situação do ser humano de hoje. Eu não sei onde nós vamos parar. Como igreja, eu não vou nem falar da sociedade, não. Como igreja, onde nós vamos? Aí você prega o evangelho de Jesus Cristo como ele deve ser, você não é conhecido, amigo. Você é ignorado, simplesmente a gente é o patinho feio ainda. As pessoas querem o quê? As pessoas querem ouvir apenas aquilo que lhes agrada. É que nem a alimentação, as pessoas comem pelo paladar. Isso, nós temos o caos instalado na saúde da humanidade. Na verdade, existe uma preguiça espiritual, exatamente. Pastor. Uma preguiça espiritual. As pessoas querem tudo mastigado. Não quer ter o trabalho de descobrir, né? De destrinchar, a preguiça espiritual, né? Seguida da obesidade espiritual. Também. Entendeu? Que deixa a pessoa sem motivação. Entendeu? Ela acaba caindo na questão da comodidade, a zona de conforto. Cadê a igreja que está clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus? Agora eu pergunto para vocês, quem não viveu esse tempo no passado e já estava clamando para que chegasse esse dia em nós? O que nós estamos fazendo? Uma igreja que quer se instalar na terra, um evangelho terreno, de propriedade terrena, quer fazer um reino terreno, prega um reino terreno para as pessoas, trabalha o ego das pessoas, o evangelho da prosperidade material. O que é isso? Onde nós vamos parar onde? Jesus vai vir buscar quem, afinal de contas? Porque quem está de fato esperando Jesus voltar? Quem está clamando pela vinda de Jesus? Porque o mundo acabou, amigos. O mundo acabou, entendeu? Só falta o cumprimento final, porque uma gestante, um parto começa no primeiro mês. O 9º mês é apenas a conclusão do processo. Então, o mundo já acabou, apenas falta completar o que vem na sequência. Mas você vê, os princípios foram jogados ao lixo, os princípios morais. Você não diferencia mais um crente hoje, uma mulher cristã, da mulher do mundo. Antigamente era visível. Entendeu? Elas praticam tudo que o do mundo hoje pratica, eles praticam. Eles só são crentes na igreja. E olha lá. Entendeu? Então abandonaram o mestre, abandonaram Jesus na cruz. Entendeu? Eles viraram as costas para a palavra. Veja Mateus 23, o que Jesus, no discurso dele, falando inclusive exclusivamente aos farisaicos e saduceus, que ele diz assim, se jura pelo templo, nada é. Não é assim? Mas se jura pelo ouro do templo, é devedor. Mateus 23, a partir do versículo 16 a seguir. Então se jura por aquilo que é financeiro, você é devedor. Mas o templo não tem importância. Ele diz, quem é que santifica o altar? É a oferta ou o templo? Sobre a questão do misticismo, né? É uma coisa que a gente tem que voltar. Porque esse assunto é muito importante, né? Sim. Verdade. Muito bem. Pastor Orlando, agora essa questão da superstição que permeia hoje dentro da igreja evangélica, será que também não é um erro, assim, como eu poderia dizer, uma falta de atenção dos líderes? Porque a gente observa muito que muito disso é parte da herança religiosa que a pessoa traz com ela. Ela chegou na igreja evangélica e aquilo não foi confrontado, aquilo não foi tratado, enfim, será que não é isso? Sim, nesse processo de desenvolvimento da vida cristã, né, que a gente chama de discipulado, quando acompanhamos um irmão novo na fé, ou até
outra congregação que chegou na nossa congregação de fé, é necessário ter essa atenção, sim. É uma displicência da liderança, uma displicência dos professores, dos irmãos imbuídos, né, dessa questão. E, como eu disse aqui também, de uma forma subliminar, acaba entrando como algo normal. Por exemplo, a questão de cores. No Ano Novo, quantos irmãos não vão de branco para o dia 31 de dezembro na igreja? Sim. Né? Isso está errado. Hã? Porque quando eles querem prosperidade, eles vão de amarelo. Tem isso também. Então, pronto. Quantos não vão de Para branco? atrair bons fluidos, né? Bons fluidos, né? Isso tem aonde na Bíblia? E quando... A Bíblia tem, sim, que o sangue de Jesus nos purifica e nos torna alvo como a neve, né? Então, todos os pecados se tornam alvo como... Beleza, essa cor branca aí é válida. Agora, para que vestir branco 31? Nós já vestimos, certamente. Em algum momento da nossa vida já se vestiu, né? Mas, assim, até onde isso vai fortalecer a nossa fé? Então, o misticismo e essas práticas pagãs, né? Ele tem substituído a fé, substituído a palavra de Deus de uma forma subliminar. Esse é o perigo maior. É quando livros de autoajuda, e aí entra, como o pastor colocou aqui também, coach, pronto, dentro da pregação, a gente começa a ver menos Bíblia e mais histórias, mais contos, mais misticismo, mais palavras para dar um grito, dar um glória bem forte em cima de uma frase de autoafirmação do que da leitura de um versículo que está falando para nós negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. Por que não dar um glória nesse momento? Um glória bem alto, né? Então, é um perigo que nós estamos tendo diante do desenvolvimento da igreja sã, mas que, como o pastor Val colocou aqui muito bem também, existem muitas exceções, e glória a Deus por isso, porque grandes homens de Deus, igrejas maravilhosas, né, que têm propagado a fé genuína, a palavra genuína, e a estes nós temos que fortalecer e estar criando, né, um coro junto para que possa ser proliferado aí essa palavra verdadeira. Você quer ver uma coisa, pastor Valverde, que a gente detecta facilmente hoje? Eu sabia que muitos evangélicos têm medo de olho gordo? Muitos evangélicos têm medo. Ou então dizer, fulano fez macumba contra mim. Você fala assim... Até da própria inveja. Se cria um tabu em cima da palavra inveja, como se a inveja fosse prejudicar. Aí sabe o que eles fazem? Eles começam a repreender espírito de inveja. É mais medo. Ele tem medo do chamado olho gordo. Porque ele não viu lá em 1 João 5,18 que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Não toca. Ele não sabe disso, ou ele esqueceu disso. Praga alguma chegará na tua tenda. Então, assim, eles continuam com medo, pastor Val. Vamos lá. Uma coisa aqui que eu quero botar também, que ficou aqui em aberto, até para não ter problemas depois, e a gente chamar atenção para isso. Existem 2 símbolos materializados na era cristã que Jesus ordenou para nós que fizéssemos todas as vezes que estivéssemos dentro da igreja, congregando, estivéssemos em culto. Primeiro que para você estar em culto, congregando, com tua vida entregue, é necessário o batismo de arrependimento do pecado. Logo, não é misticismo você ser batizado nas águas quando você for batizado. Segundo, Jesus fala bem assim, este é o meu pão que é dado por vós. Esse é meu corpo. Então, o momento da ceia, tomar isso, beber isso em memória de mim. O corpo, o pão representa, o pão que nós fazemos representa a carne, o corpo de Cristo. E o suco de uva representa, o vinho representa o sangue de Cristo. Isso não é misticismo, isso é mandamento, ordenança do Senhor. Paulo confirmou isso, o Espírito Santo de Deus falou isso. Isso é um momento in memoriam. Como assim, pastor? É bom lembrar que no momento difícil que estava vivendo o povo, 597 anos antes de Cristo, naqueles dias que Nabucodonosor tomou o rei, Israel, Judeia, né? Jerusalém. E ali Jeremias falava daquele momento de sofrimento e ele dizia no momento de dor, em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A nossa esperança está em Cristo, e quando ele simboliza depois, 600 anos depois, levantando, esse é meu corpo, esse é meu pão, ele fala assim, fazer isso em memória de mim, porque eu sou a esperança. Então uma coisa está intrinsecamente ligada aos outros, como fatos
religiosos, simbólicos, ceia do Senhor, não é misticismo, não é nada de superstição, é palavra, é culto, é pregação. E o batismo é obrigação por arrependimento dos pecados. Voltando agora ao que você falou, medo de olho gordo, etc. Se você nasceu de novo, é batizado, se você está em comunhão com a igreja nascer do Senhor, e por questão litúrgica e não por questão de superstição, então você não tem que ter medo de nada que o mundo nos afronta. E se você for levado para a cruz, para a morte, dê um glória a Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho que a gente prega, esse evangelho que você segue, esse evangelho que você diz que é de Cristo, que está cheio de símbolos, ele só tem sentido se você renunciar a tua vida em função dele. E é necessário morrer de novo e nascer uma outra criatura, uma nova criatura. E essa criatura que vai nascer, ela não pode estar presa a símbolos litúrgicos, religiosos ou outras coisas místicas, astronomia. Você esqueceu de uma coisa, pastor. Sim. Rapaz, eu não posso dizer. Qual foi? Tem também a questão de se você, o misticismo, se você vai passar o ano novo, uma menina sozinha, moça, que quer casar homem, tem que levar alguma coisa vermelho também. Ou então a roupa íntima tem que ser vermelha, para paixão. Para casar. E isso é mito, isso é misticismo, isso é superstição. Agora, o que Deus quer é que tua vida esteja inteira, seu coração voltado para Ele em Cristo Jesus. É isso, não tem segredo do Evangelho. O Evangelho é morrer para nascer em Cristo e nenhum prazer nessa vida. Então, tudo que traz prazer, tudo que traz fama, tudo que traz sucesso nessa vida, que não esteja envolvendo a centralidade de Cristo, você já está fora do projeto. Quando o pastor Jair estava falando, e eu falei de preguiça espiritual, pastor Gileus, eu quis dizer justamente sobre essas informações que chegam para a igreja do Senhor hoje, de uma forma mastigada, e os cristãos, uma parte dos cristãos, não tem tido, digamos assim, o dever da casa de procurar esmiuçar aquilo e ver a veracidade, seja de uma palavra de afirmação, de algo que é um mito, que é uma superstição, né? Como na própria informação da comunicação que nós temos no Brasil hoje. Antigamente, os jornais televisivos chegavam com informação crua do que aconteceu sobre determinado fato e entregava para a população através de um programa televisivo, de um programa de rádio. Hoje vem a informação crua, o jornalista pega aquela informação, mastiga, coloca um comentário dele e joga para as pessoas, e as pessoas pegam aquela informação comentada. Então, assim também são as informações, entre aspas, bíblicas que nós temos hoje dada à igreja. Vem com um comentário de quem está passando ela, junto com algo místico ou com alguma superstição. Para dar prazer ao homem. Pronto, para dar prazer e para trazer, para tirar aquela verdade crua que o Senhor quer que nós alimentemos. Esse é o evangelho de Cristo hedonista, o hedonismo, aquela filosofia que dizia assim, que o prazer que o homem tem, o prazer que nós temos, é uma forma sagrada, vem do que é sagrado, vem de uma força espiritual maior. Então, esse hedonismo é praticado dentro das igrejas. Ou você vai para a igreja para ter prazer em alguma coisa, ou no louvor, ou na pregação, ou no ambiente que você está, ou no culto reverenciado ao corpo do homem, à vontade humana. E é o oposto do evangelho de Cristo pregado. O enaltecimento da figura humana, né? Hedonismo, filosofia grega. Agora, pastor Gileus, pegando um gancho no que você falou, é visível essas questões. Veja só. As pessoas têm o temor ele nasce, o medo, justamente pela uma falta de insegurança. Existe aquele medo que é um mecanismo de defesa, certo? De prudência, de cautela, mas existe um medo que ele mostra a insegurança da pessoa. A partir do momento que a pessoa olha para uma figura, seja qualquer, que não traz essa segurança e paz, ela teme. Eu me lembro que eu fui embarcar uma pessoa da família na rodoviária, e quando estava embarcando existia uma figura, que eu não vou citar nomes aqui, por uma questão até ética, mas de uma crença fora do cristianismo. Essa pessoa ficou inquieta. Tomara que não vai sentar próximo de mim. Eu falei, o que está acontecendo? Essa pessoa é evangélica. Eu falei, o que está acontecendo? Que falta de fé, de segurança. Você não tem confiança naquilo que você é? Eu tenho que ter confiança naquilo que eu sou, como cristão.
Se você está selada ou selado por dentro, com o Espírito de Cristo, nós vamos temer o que afinal? Não é verdade? Sim. Você tem que estar preparado e preparada para lidar. Se é uma questão de ordem espiritual, então vamos entrar no mundo espiritual com as ferramentas do Espírito para lidar com as situações adversas. Mas esse medo, esse pavor, olha, repreendendo o sangue de Jesus, é uma característica claríssima de que a pessoa está insegura e com medo. Isso mesmo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Com certeza, o Tiago falava isso lá. Uma coisa importante é que eu estou fazendo Uber agora, eu não tenho problema de encarregar gente de branco com um ramo de flor, não sei o que. Muito eu amo todo mundo, abraço. Sim. E outra coisa, boto no Uber e ainda prego o evangelho. Também. Pastor Orlando, mais alguma coisa a acrescentar? Não, é realmente deixar essa palavra de incentivo, né, para todos os cristãos, sobretudo aquele que está iniciando a vida cristã agora, né? Leia a Bíblia, leiamos a Bíblia, né? Procuremos realmente interpretá-la, e se tiver alguma dificuldade, busque talvez em alguns livros aí de hermenêutica para ajudar na interpretação, mas leiamos a Bíblia e vivamos essencialmente a Bíblia. Quando eu falei sobre aquela questão de tratar às vezes são de heranças, né, de outras religiões que a pessoa chegou e ainda carregam, né? Porque assim, você tinha as superstições, por exemplo, que eram naturais, que se passavam de pai para filho. Por exemplo, a moça que sabe varrer a casa vai casar. Ela vai casar e vai ser feliz, né? A questão do cordão umbilical, né? Não vá meus pés, porque senão eu não caso. Tinha gente que enterrava o cordão umbilical atrás da porta para a pessoa ficar caseira. E o dente de leite. E do dente também, né? Joga em cima da casa. Em cima da casa, né? Tinha tudo isso. Aí vem a sandália emborcada. A questão da Tem escada, crente que não deixa, não. Isso foi passando, né? Sim. Aí vieram os ensinos de origem, de cunho espiritual, e aí veio passando, chegou na igreja evangélica e eles ficaram. Ficou. Aí o grande problema é que pegaram essas superstições e fizeram até campanhas. Pronto, é isso. Misturou com a palavra ali. Porque o pastor Orlando falou uma coisa importante, que quando a pessoa entra na igreja e vai ser membro dessa igreja, ele precisa passar por um discipulado, e o discipulado bíblico, porque o que estabelece a igreja moderna, que deveria estabelecer, não é o que nós inventamos, né? Mas é as 13 epístolas de Paulo, as cartas de Paulo às igrejas, nós estamos fugindo disso. Verdade. Muito bem, então é isso, gente. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores. Obrigado ao pastor Jailson Luz. Deus te abençoe, pastor. Também o pastor Valverde e o pastor Orlando Filho por mais uma colaboração aqui no nosso debate. Agradecendo sua audiência conosco, 87,9 FM, aqui no Facebook também ao vivo. Muito obrigado a todos. Vem aí Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando com o Rádio Chofé, e o Debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 25 de outubro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um